Questão sobre sinalização viária. As placas que advertem sobre a ocorrência de condições eventualmente perigosas na via são. Eventualmente significa que não é sempre que vai estar em condição perigosa. Eventualmente. Acontece às vezes não. Isso que significa eventualmente. Que placas que advertem sobre condições eventualmente perigosas? Mão dupla e início de pista dupla? Para começar, aqui nem adverte sobre condição perigosa. Está advertindo sobre o fluxo, o sentido do fluxo do trânsito. Então, não, isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Se tem uma placa ali, se aquela via ela é mão dupla, a placa vai mostrar que ela é mão dupla e vai ser mão dupla sempre. A não ser que algum dia a engenharia de tráfego resolva mudar aquilo e tira a placa, não faz nem sentido mais. Proibido retornar e proibido virar? Não, aí não é placa de advertência. Placa que proíbe são as placas de regulamentação. Está fora. Área com desmoronamento. Opa, pensa comigo aqui. Eu estou passando num determinado local, trecho de rodovia, e ele constantemente costuma desmoronar uns barranquinhos ali, umas encostas. Aí eles vão e colocam essa placa lá, porque para você ficar antenado, ligado. Eventualmente pode ser, né? E vento lateral também, porque o vento ele não vai ficar ali para sempre o tempo todo. E às vezes naquela região, naquela área, venta muito lateralmente, inclusive atrapalhando ali a dirigibilidade do veículo. Então, muito provavelmente, essa vai ser a resposta. Serviço médico e serviço mecânico? Não, gente, essas placas de serviço, além dessas aqui não indicarem nenhum perigo, elas são placas de serviços auxiliares, lá do grupo de indicação, não tem nada a ver com advertência. Aqui é advertência, tá? Placas amarelas. A resposta é letra A mesmo, área com desmoronamento e vento lateral. Normas de circulação, transposição de faixa, movimentos de conversão e retornos denominam-se o quê? Interseções, logradouros, cruzamentos ou deslocamentos laterais. Vamos lá, interseção, vamos entender cada uma dessas. Interseção é quando duas vias se encontram. Eu tenho uma via subindo aqui e tem outra via na transversal. Existe aqui um ponto de interseção aqui no meio. Ó. Essa interseção aqui chama-se cruzamento. Existe também a interseção em T. Olha o ponto de interseção aqui, ó, exatamente nesse ponto. Ó. Chama-se interseção em T. Tem também aquelas que são três vias. Ó. Tem uma subindo e lá em cima tem duas. Uma indo para um lado, para a direita, outra indo para a esquerda. Olha o ponto de interseção aqui. Ó. Isso aqui chama-se bifurcação em Y. Existe também entroncamento oblíquo, aqui, ó. Esse aqui é o ponto onde ela se encontra, o ponto de interseção, entroncamento oblíquo à esquerda. Existe também entroncamento oblíquo à direita. Tudo isso tem nessa placa de advertência, naquelas amarelinhas. Guardou não? Tem que voltar lá e estudar, hein? Aqui, ó. Existe via lateral à direita, existe via lateral à esquerda. Existem junções sucessivas contrárias, primeira à direita, e existe também a primeira à esquerda, que é outra. Então, tudo isso aqui são tipos, exemplos de interseções. Mas nenhuma delas aqui representa transposição de faixa, retorno ou conversão, tá? Logradouro é o espaço público. Imagine uma grande área onde nós vamos construir uma cidade. Tudo que for rua, calçada, praça é logradouro. Inclusive, chama-se logradouro público, né? Agora, dentro desses espaços onde a gente quer construir uma cidade, não tem só rua, calçada e praça. Tem também áreas particulares, onde a gente constrói as nossas casas, não é? Pois é, aquilo ali não é logradouro público, tá? Logradouro público é só as áreas onde tem vias mesmo para circulação e praça, coisa e tal. Também não tem nada a ver com transposição de faixa, conversão e retorno. Só estou falando para você saber o que é cada uma. Cruzamento é isso aqui, ó, duas vias se encontrando no mesmo nível. Deslocamentos laterais. Quando eu vou transpor faixa, quer dizer, eu estou numa pista, estou subindo nessa faixa e de repente eu mudo para a faixa de cá. Para eu fazer essa transposição é mudança de faixa, né? Eu faço um deslocamento lateral, não faço? Ok, então na transposição de faixa tem deslocamento lateral. Conversão é quando eu quero virar para um lado ou virar para o outro. Eu também faço movimento lateral, não faço? Então, ok. E nos retornos, é quando eu estou indo numa direção e de repente eu quero voltar.
Isso é retornar, retorno. Eu faço um movimento lateral com o carro também, não faço? Faço. Então, transposição de faixa, conversão e retorno são deslocamentos laterais que a gente faz com o veículo. Letra D de dado a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Quem deve pagar o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito? Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos? Olha, todos os proprietários de veículos, sim. Com mais de 15 anos, não necessariamente, porque tem veículos que têm menos de 15 anos, veículos novos, e tem que pagar, né? Então aqui não faz muito sentido, não. Todas as pessoas, sendo ou não proprietário de veículos, não, está errado. Só tem que pagar quem tem veículo, né? Isso aqui é um seguro obrigatório para veículos automotores. Todos os proprietários de veículos automotores? Opa, aqui sim, ó. Todos os proprietários de veículos automotores. O veículo tem um motor que impulsiona ele? Tem que pagar o SPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Essa é a resposta. Somente os proprietários de 2 ou mais veículos, somente é uma casca de banana. Quem estuda comigo aprendeu que casca de banana, quando ela aparece na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Nesse caso ela é falsa, já eliminei, confirmando então a resposta letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente é o tema dessa questão. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca poluição atmosférica. O que é poluição atmosférica? A poluição atmosférica, que começa com A, é a mesma coisa que poluição do ar. Guarde isso, tá? Então, a falta de conservação e desregulagem do veículo pode poluir o ar? Sim, começa a queimar óleo, jogar muita partícula, né? Material particulado no ar. Sim, pode sim. Poluição sonora causa? Sim. Vê um carro aí com escapamento furado, né? Que barulhão que faz. Então também. Então aqui vai. Desgaste do veículo. Será que se eu não fizer uma boa manutenção, deixar o veículo desregulado, não cuidar da conservação dele, vai desgastar o veículo mais do que o normal? Claro. Eu fui prova disso um tempo atrás. O meu carro estava precisando de cambagem nas rodas e nas suspensões. Eu não fiz no tempo certo, desgastou os pneus todos de um lado só, pneus que poderiam durar muito mais, durou muito menos, porque eu não fiz a manutenção preventiva no tempo certo. E aqui está escrito todas as alternativas acima. Nós vamos de D e fica a dica, tá? 80% das vezes que tiver essa letra, tiver todas na letra D, a resposta será ela, tá? Apareceu o todas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. Perceba que tem aí 20% de chance de não ser, uma margenzinha. Mas para quem não sabe a resposta, chuta aqui, chuta com técnica, né? Vai nos 80% do professor Ronaldo aqui. Mecânica. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Essa questão, sem ler as alternativas, tá, gente? Ela ficou meio aberta, porque o carro tem 2 volantes. Ele tem um volante de direção, que é o que você pega nele ali para dirigir, né? E ele tem o volante do motor. Volante do motor. Esse segundo volante aqui não é para você dirigir o carro, não. Isso aqui é porque o motor gera força e manda essa força para o volante do motor. Essa força que está aqui no volante do motor precisa ser transmitida lá para as rodas, para o carro movimentar. Tá vendo aqui, ó? Sistema que transmite o movimento do volante para as rodas. Como não falou qual volante, eu não sei se está falando do volante do motor ou do volante de direção. São 2 casos. Se for o volante do motor, o sistema que vai transmitir a força desse volante aqui para as rodas é o sistema de transmissão.
Agora, se for o volante de direção, o sistema que vai transferir aqui o movimento do volante, no caso, o volante que você está pegando para dirigir, até as rodas, é o sistema de direção. Direção nós já achamos aqui. Tem transmissão? Não tem. Tem ignição, arrefecimento e rodízio. Então não tem jeito, né? Eu falei que ou é transmissão ou é direção. Como só tem direção, a resposta é essa. Eu expliquei isso tudo aqui para vocês porque o Detran colocou aqui, mas esqueceu de explicar que volante é esse. É o volante de direção ou é o volante do motor? Vai que aqui na letra A tivesse transmissão, sistema de transmissão. Aí a questão ia ficar sem resposta. Aliás, ele ia ter duas respostas, né? Porque se a gente considera que esse volante aqui é o de direção, a resposta seria D. Mas se a gente considera que esse volante aqui é o de transmissão, a resposta seria A, porque aqui estaria sistema de transmissão. Mas apesar da falha do Detran, de não ter especificado qual volante que é, ele não colocou transmissão aqui, então não tem erro. É direção. Ele está falando do volante de direção, portanto, sistema de direção. Mais um aí de direção defensiva. A colisão, alguma coisa, quer saber o nome dessa colisão, né? Está aqui, ó, é uma dessas alternativas. É caracterizada por envolver apenas um veículo. Aí nós estudamos em direção defensiva vários tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão lateral, colisão nas ultrapassagens, tem todo tipo de colisão. Mas tem uma colisão que a gente estuda lá, que ela é caracterizada. O que é caracterizada? Identifica ela. O que identifica ela? São duas coisas. Ela é uma colisão que é grave, ela é muito grave. Normalmente, a vítima dessa colisão, desse sinistro, digamos assim, ela morre, vem a óbito, ou fica gravemente ferida, de maneira que ela não consegue contar o que aconteceu. E no que ela não consegue contar o que aconteceu, vira uma colisão misteriosa. E ele envolve apenas um veículo, tá? Um veículo. Então são essas duas características da colisão misteriosa, que é a letra D, que é o que vai encaixar aqui, ó. Ela é muito grave, onde a vítima vem a óbito ou fica gravemente ferida, de maneira que não consegue contar o que aconteceu e envolve apenas um veículo, tá? Caiu essas duas características para saber, a colisão misteriosa. Então a gente lendo agora, completando, ficaria assim, a colisão misteriosa é caracterizada por envolver apenas um veículo e a sua vítima fica gravemente ferida ou vem a óbito, coisa assim. Letra D aí. Direção defensiva. Quanto maior a velocidade, maior a velocidade, ou menor o raio da curva. O que é raio? É o ângulo da curva. Uma curva fechada, ela é de menor raio, de pequeno raio. Sacou? Uma curva bem fechadinha. Então, quanto maior a velocidade, entrou muito rápido numa curva. Ou então, é uma curva muito fechada, de pequeno raio, menor raio. A inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior, menor, igual ou oposto em relação à moto. Fala aí para mim. É só você pensar comigo. Vamos falar aqui, maior velocidade. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, porque aqui está dizendo que é um ou outro, né? Serve uma situação ou outra. Vamos pegar esse primeiro exemplo, maior velocidade. Aonde você vê moto andando em muita velocidade? Naquelas corridas de motovelocidade, né? Seria a Fórmula 1 das motocicletas. Repara, presta atenção, se você nunca prestou atenção, passa a prestar atenção para você ver. Aqueles motociclistas, aqueles pilotos profissionais, eles vão entrar na curva com muita velocidade. Maior velocidade, quer dizer, é muita velocidade que eles estão entrando ali. Você já reparou que eles jogam o corpo mais que a moto? Pode reparar que ele chega até a tirar o quadril, né? Para não falar bunda aqui. Ele tira o quadril do banco da moto e joga todo mais para dentro da curva. Chama-se de pêndulo. Porque a moto já deitou tanto que não tem como deitar mais. E tem muita velocidade, ele precisa jogar mais peso para contrapor ali as leis da física, então ele joga o corpo mais que a moto. Então o corpo tem que ser maior que a moto. A mesma regra aplica quando a curva for de pequeno raio, curva fechadinha. A mesma regra, tá? Só que aqui eu peguei um ou outro, porque aqui o Detran até te ajudou.
maior velocidade ou menor raio. Pensa uma dessas duas situações. Imagina, o corpo do motociclista tem que ir mais, quer dizer, tem que ir maior do que em relação à moto, a inclinação. Tem que ser menor, tem que ser igual ou tem que ser oposto. Oposto não tem como mesmo, né? Como é que a curva é para um lado, a moto vai para um lado e o corpo para o outro? Aí parece que é garupeiro que não sabe andar de moto, né? O piloto está tombando aqui para fazer a curva, o garupeiro está jogando para o lado oposto. Aí arrebenta o cara que está pilotando. Deu para sacar, né? Quem já anda de moto, tira isso aí de letra. Quem não anda, é bom assistir a aula explicando sobre essa questão de inclinação, porque tem pelo menos 3. Tem mais de 3. Mas eu na aula eu explico 3 inclinações. Tem aquela inclinação maior, tem inclinação menor e tem inclinação igual. Essa oposta aqui não existe não. Tá? E quando é que aplica a inclinação maior? Quando é que aplica a inclinação menor? Quando é que aplica a inclinação igual do corpo em relação à moto? Infrações e penalidades. Dirigir sob o efeito de álcool. Bebeu e foi dirigir. Vê se pode. Não tem como, né? Ou entorpecente. Usou droga e foi dirigir. É considerado uma infração de natureza o quê, hein? Grave com multa vezes 10. Presta atenção no macete aqui, ó. Esse lance de vezes 10, vezes 3, vezes 5, isso chama-se fator multiplicador. Uma multa, ela só pode ser multiplicada quando a infração for gravíssima. Não existe infração leve, média ou grave com multa multiplicada. Não existe. Aí presta atenção aqui. Aqui está falando que é grave com multa multiplicada. Aí o Detran deu mole, né? Você vai eliminar essa. Lógico. Olha aqui embaixo de novo. Grave com multa multiplicada. Detran deu mole. Você vai eliminar essa. Você já aprendeu que a multa só pode ser multiplicada quando a infração for gravíssima. Aqui na letra B fala gravíssima com multa multiplicada por 10. Aí pode. Gravíssima com multa multiplicada por 3. Aí pode. Se você tiver que chutar aqui, você vai chutar só entre duas. 50% de chance de acertar. Já facilitou demais a sua vida, não é? Gente, dirigir sob efeito de álcool entorpecente. Vocês acham que é gravíssima vezes 3 ou gravíssima vezes 10? Vezes 10, né? Isso é uma das infrações mais combatidas que existe no Código de Trânsito Brasileiro, com as punições mais pesadas que existem. Então não tenha dúvida, é vezes 10. Letra B de bola. Normas de circulação. Os veículos de tração animal serão conduzidos veículos que desenvolvem menor velocidade tem que andar sempre mais à direita da pista, que é onde o trânsito é mais lento, inclusive para veículos motorizados, né? Você vai ver na regra que os veículos mais lentos, aí está falando dos motorizados mesmo, tem que andar lá na faixa da direita, deixa a faixa da esquerda para os veículos mais rápidos, aqueles que estão fazendo ultrapassagem. Agora você imagina um veículo de tração animal, vamos pensar que é uma carroça, uma charrete, andando na faixa da esquerda. Ele está lá no meio dos carros que estão andando em alta velocidade. Vai dar bom? Não vai. Ele tem que andar do lado dos veículos que estão andando em menor velocidade, que é o lado direito da via. Confere? Então aqui eu já eliminei. Está fora. Sobrou para mim B, C ou D. Só que, aí eu já sei que o direita é o que vai completar aqui, né? Direita. Professor, lá na hora da prova precisa escrever aqui dentro. Não. É só você escolher a alternativa que o Detran já vai saber que você quer colocar essas opções aqui, direita, aqui dentro, né? Só que tem mais coisa, ó, da pista, junto à guia da calçada, que é o meio-fio, ou, aí mais alguma coisa aqui, sempre que não houver faixa especial a ele destinada. O que é faixa especial? É uma faixa própria. Pode ser que exista ali uma faixa só para circulação de veículo de tração animal. Aí ele vai andar nela, porque é uma faixa especial para ela. Então, aqui está dizendo que não existe, não houve uma faixa especial. Então, esse veículo vai andar onde? À direita, juntinho do meio-fio, ou aonde? No acostamento, na esquerda. Na esquerda está fora. Então, já eliminei mais essa. No acostamento, essa aqui já estava eliminada, né? Então, sobrou para mim acostamento ou meio-fio. Meio-fio já falou aqui, ó. Não faria sentido eu botar meio-fio aqui de novo, não é? Porque meio-fio já falou aqui. Então, eu vou eliminar essa. É direita e acostamento. Aqui vai entrar acostamento. Beleza? Resposta, letra C.
tranquilinha essa questão também. A questão é sobre meio ambiente, ela diz, o que polui o solo? Solo é o chão, né? Contaminando os lençóis d'água subterrâneos. Opa, nós estamos falando daqueles lençóis d'água que tem debaixo da superfície da terra. Ah, você não sabia que existe isso, cara? Tem, a galera até fura poço artesiano, né? Faz um furo para tirar a água lá dos lençóis d'água, que são subterrâneos, o nome é lençóis mesmo. Porque quando fala lençol, você imagina um lençol de cama, né? Mas não, aqui é lençol d'água, aquela camada d'água que tem lá debaixo da terra. Então, o que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrâneos, é um tipo de lixo o quê, hein? Líquido, gasoso, sólido ou radioativo? A resposta é a letra A. E eu vou escrever aqui para vocês o nome dessa poluição, ou desse lixo, chorume. Chorume é aquela água preta, normalmente você vê isso nos arredores de lixões, onde tem lixo acumulado, que é aquele material orgânico, aquilo vai decompondo com o passar do tempo e começa a sair aquele cheiro forte, né? É igual quando você pega um saco de lixo que já tem uns 15, 20 dias que ele está ali e ninguém deu fim naquilo, a hora que você levanta e sai pingando aquela água preta, fedorenta, aquilo chama-se chorume. Chorume. E é um líquido preto que entranha ali no solo, vai parar lá nos lençóis d'água e polui, então, esses lençóis. Letra A aí a resposta, hein?